Trago verdades. E a verdade é que só tem uma pessoa que é capaz de definir se o preço de venda está ou não correto de um restaurante. E se você achou que a pessoa que define o preço de venda deste restaurante é o proprietário, é o dono do restaurante, ou é o financeiro, ou quem faz o cardápio, eu vou te dizer que você está redondamente enganado, porque infelizmente o cliente é aquele que tem a grande definição, o grande poder e a grande responsabilidade de definir se o preço do teu restaurante está certo ou não. E para entender mais como é que funciona para que você saia de uma ideia ou de uma projeção de um preço de venda até um preço de venda validado, a gente vai trabalhar na nossa aula de número 118. É isso mesmo, galera. São 118 semanas consecutivas trazendo o melhor conteúdo de precificação de restaurantes para você. E se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou Rodrigo Hertel, criador do programa do Custo ao Lucro Precificação de Restaurantes. E é um prazer te receber em mais uma aula de hoje. Se você ainda não está inscrito no canal, esse é o momento em que você clica no sininho, curte esse vídeo, compartilha aí com a galera que você acha interessante entender também como é que funciona para definir um preço certo, um preço correto, um preço ideal de venda do seu produto. Sem mais delongas, já vamos partir, já vou compartilhar com vocês aqui o meu Word, porque essa é uma aula que eu quero que você pense, que você entenda como é que efetivamente faz para ter um preço de venda ideal, um preço de venda validado, um preço de venda certo, para que o seu restaurante efetivamente alcance o resultado e tenha o tão sonhado lucro operacional. Então vamos lá. Estamos hoje, dia 12 de julho de 2022, e ainda estamos repletos, cheios de empresários que acreditam que eles são as pessoas que definem qual que é o preço de venda que vão praticar no seu restaurante. Isso é uma loucura, pessoal. Isso não tem como, isso não funciona mais em 2022. A verdade é que o preço de venda ideal ele é composto, né, pela junção de 3 etapas. Então não é uma etapa só somente. Opa, uma etapa só somente não dá, né? Então não é uma etapa somente que garante que o preço de venda se sustente. Imagina um tripé. É um tripé. Se você arranca um pé desse tripé, ele vai cair. Então, obrigatoriamente, precisa passar por essas três etapas. E quando essas 3 etapas são realizadas de maneira correta, efetivamente você vai conseguir ter uma maximização da margem de contribuição. Ou seja, o seu preço vai conseguir maximizar o retorno, quanto que ele traz, quanto que ele contribui aquele produto com a sua empresa, para que a sua empresa no final do mês alcance os seus resultados, suas metas de rentabilidade, suas metas de lucro, pessoal. Isso é mais importante. O segundo ponto é que o preço ideal de venda, ele é capaz de ser competitivo em relação à concorrência. Então, quando o seu consumidor, quando o seu cliente for analisar o seu cardápio e comparar com as demais opções que ele possui na sua região, ele tem que entender na cabeça dele que o teu cardápio ele é competitivo em relação à concorrência, ou seja, ele está no jogo. Você não pode ser excluído da análise ou da decisão do cliente em ir no seu restaurante, por conta de preços que não estão dentro da competitividade. Por último, efetivamente, o seu preço, quando é ideal, ele é plenamente aceito pelo cliente. Você vai olhar para o seu cliente e vai ver que o seu cliente tem uma relação de satisfação entre o que ele está levando para casa e uma relação em quanto que ele está pagando por isso. Ou seja, o seu cliente vai ver uma excelente relação de custo-benefício. Ele vai dizer, cara, paguei feliz por esse prato, por essa comida, por esse pastel, por esse sushi, cara, porque realmente ele entrega aquilo que eu esperava por esse preço. Essa é a missão de definir um preço de venda ideal. E eu vou passar com vocês agora essas 3 etapas. Então, a primeira etapa
que efetivamente o empresário precisa partir de algum local. Afinal, você não forma preço jogando tarô, né, ou jogando dados. Efetivamente, tem que partir de uma projeção de preço de venda de alguma referência que ela é proposta pelo empresário. Imagina o seguinte, ó. Imagina que você, dono de restaurante, queira vender e acredita que esse teu prato, esse tua pizza, esse teu frango à parmegiana, qualquer prato teu, ele vale X mil reais, ou seja, X mil não, né? Ele vale X reais. Isso quer dizer que é a sua proposta. Eu gostaria de vender este prato por este valor. E normalmente, para conseguir chegar numa variável, numa proximidade disso, o dono de restaurante parte da projeção baseada no preço de custo. Então, porque o preço de custo está plenamente nas mãos do empresário para ele definir. Então, o primeiro ponto a ser feito é a definição do preço de custo. E aí nós temos aqui tranquilamente umas 30 aulas no nosso canal disponíveis para ajudar você a definir o seu preço de custo. Preço de custo envolve as perdas, envolve a ficha técnica, envolve as compras, envolve efetivamente a quantidade de cada ingrediente que vai dentro daquele prato. Então, a primeira coisa que tem que definir é o preço de custo. Segunda coisa que tem que estar bem claro nas mãos do empresário é a definição das despesas variáveis da empresa. Quanto que a empresa paga de impostos, quanto que a empresa paga para os aplicativos e delivery, quanto que a empresa paga de intermediação financeira, cartão de crédito, débito e afins, já tem que ter na mão do empreendedor. Também ele já tem que ter definido qual que é a sua margem de contribuição-alvo, deixa eu te lembrar. Então, o que é uma margem de contribuição? Margem de contribuição é quanto que sobra para a empresa, ou melhor, quanto contribui com a empresa, para que no final do mês a empresa pague todas as despesas operacionais, as despesas fixas, como aluguel, salário, prolabore, e aí sim, no final do mês, sobre o tão sonhado lucro empreendedor. Então, é quanto que é a margem de contribuição-alvo para aquele produto, para aquele segmento de produtos que o cliente atende. E aí, quando aplica-se efetivamente essas variáveis, nós teremos a projeção do preço de venda. E eu vou colocar para vocês aqui embaixo a fórmula matemática para você conseguir calcular essa projeção. Aqui faltou o seguinte, ó, projeção, deixa eu botar aqui, é igual. Deixa eu melhorar essa fórmula matemática. Vou ver se eu consigo jogar um pouquinho pro lado aqui. Tomara que dê, tomara que dê, tomara que dê. Vamos. Opa. Acho que vai dar assim. Então, a projeção, olha só. Ela é igual o seu preço de custo em reais. Imagine que seja ali 10 reais a tua projeção de preço de custo. Aí, essa linha aqui é o dividido, né? Por 1 menos o percentual das despesas variáveis somado ao percentual da margem de contribuição. Quando você faz essa projeção, essa conta matemática, efetivamente você vai ter uma projeção do seu preço de venda. Essa é a fórmula matemática para você projetar o preço de venda do seu produto. E com isso, a gente termina aqui a primeira das 3 etapas da parte de um preço de venda ideal. E a segunda etapa é justamente a etapa onde você precisa analisar a concorrência. E a concorrência, ela pode ser feita de maneira direta, então, ou seja, existem talvez outros restaurantes na sua região que vendam produtos exatamente iguais ou muito parecidos com os seus. Então, se eu tenho 2 pastelarias, se eu tenho 2 sushis, eu tenho que entender se os produtos são muito parecidos ou exatamente iguais. Ou, caso contrário, você não tenha concorrentes que são exatamente iguais aos seus produtos na sua região, efetivamente você precisa entender por qual produto aquele consumidor está gastando o seu dinheiro hoje. Então imagina o seguinte, imagine que você queira abrir uma empresa de esfirras e não tenha esfirras ainda na sua região. Então você vai pensar o seguinte, o que o consumidor que compra esfirras ou que vai comprar esfirras em mim, que tipos de produtos ele compra hoje? Pode ser que ele compre um pastel, pode ser que ele compre um sanduíche, pode ser que ele procure, não sei. Você tem que entender o seu cliente nesse sentido.
E aí você vai ver quanto que efetivamente ele gasta, quanto que ele investe de dinheiro na aquisição desses produtos de maneira indireta. E aí, para você conseguir comparar na concorrência, você deve seguir estes passos. A minha recomendação sempre é essa daqui. E eu sei que essa daqui é uma grande barreira para a maioria das pessoas, porque os caras vão pensar, meu Deus, o cara vai me reconhecer, o concorrente vai sabe quem eu sou, ele vai me tratar mal, vai colocar veneno na minha comida. E a verdade é que ele não vai fazer nada disso. A verdade é que muito mais o medo é seu do que o medo é dele. Então, a minha recomendação é que você levante a bunda da cadeira e vá lá visitar 3 concorrentes. Visite mesmo eles e peça os pratos que você deseja comparar. Simples assim, pede o prato, vá lá, seja cliente do teu concorrente, ao menos uma vez. Aí você anota no teu telefone as informações que você quer sobre preço, sobre a quantidade dos ingredientes, sobre o visual do prato, sobre o sabor do prato. Porque você precisa entender se esse prato servido pelo teu concorrente ele é equivalente ou não ao seu. Porque você não pode comparar um carro vermelho com uma bicicleta amarela. Você tem que comparar bicicleta com bicicleta, carro com carro. Então você precisa saber se aquele prato que você está avaliando ou acha que é seu concorrente direto realmente é. E essas informações são fundamentais. Também você precisa fazer uma visita, né, aos cardápios virtuais e os aplicativos entregam. Isso aqui é mais fácil, porque você não tem que ir lá, mas efetivamente você precisa também estar acompanhando de maneira constante os cardápios virtuais dos seus concorrentes. E claro, depois que você analisar e pensar, você precisa agora entender qual que é a estratégia de preço que o meu concorrente está atuando. Então podem existir 3 grandes estratégias de preço. Uma delas é aquela estratégia que o concorrente foca numa margem de contribuição muito pequena. Só que ele vende muito, então ele quer vender no volume. Pode ser que ele seja uma estratégia de preços que ele quer ter um ambiente mais fino, um ambiente mais requintado, mais reservado, com poucas mesas, com poucos atendimentos. Então, a estratégia desse concorrente é trabalhar com uma margem muito alta e com um giro muito pequeno. Então, você tem que entender qual que é a estratégia de preços que teu concorrente está atuando, para ver se é a mesma que a sua e se você realmente também quer ter essa estratégia de preços dentro do seu restaurante. Por último, e não menos importante, muito pelo contrário, a parte mais importante, chegou o momento agora de combinar com aquele cara, aquela pessoa que determina, ele que define, ele que tem todo o poder para falar para você se o preço praticado pelo restaurante está ou não correto. E esse cara nada mais é que o senhor cliente, aquele cara que é o motivo, que é a razão pelo qual nós sempre estamos produzindo, criando pratos, precificando pratos de restaurantes. E para validar os preços com os clientes, existem 2 maneiras, tá, pessoal? Eu não ia falar das 2, mas resolvi falar, porque as pessoas vão acabar fazendo a primeira, e aí elas têm que saber o que as escolhas de fazer a primeira elas falam. A primeira, a primeira ela é mais lenta e mais arriscada. Por que ela é mais lenta e mais arriscada? E também é mais fácil de fazer. A mais lenta e mais arriscada é você lançar o cardápio sem validar com o cliente, sem analisar a concorrência e esperar 2 ou 3 meses. 2 ou 3 meses do futuro da sua empresa. 2 ou 3 meses que você poderia estar acertando, ganhando mais dinheiro. E aí você vai avaliar, depois de 2 ou 3 meses, qual foi a curva de vendas. Vai tentar analisar e descobrir se realmente aquele produto vende ou não vende por conta do preço dele. Vai fazer ajustes de preço se for possível. E vai esperar mais 2 ou 3 meses para ter a informação. E é meio que você vai na tentativa e erro, pessoal. Eu vou falar um negócio para você. Muito possivelmente, a sua empresa não tem 2 ou 3 meses para ficar testando e arriscando desse jeito.
O futuro do seu negócio pode depender dessa estratégia aqui. E, infelizmente, essa estratégia é a mais utilizada por quem não sabe fazer isso corretamente. Acaba fazendo isso. Lança o cardápio, dá 2 ou 3 meses e acha que tá tudo errado e vai e faz tudo errado de novo e assim que continua. A segunda estratégia, e a estratégia mais rica em informações e também mais rápida, é quando efetivamente você realiza uma pesquisa com os seus clientes. E aqui não precisa ser uma pesquisa quantitativa, ou seja, você não precisa fazer com 100 clientes aqui. Aqui é melhor que seja uma pesquisa qualitativa, porque você está interessado em ter informações mais ricas, mais detalhadas, efetivamente de quem é o seu cliente. Por isso, eu recomendo muito, 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 muito que você realize esta opção B aqui, esta opção de realizar uma pesquisa com os seus clientes. E como eu sou gente boa pra caramba, eu já vou te dar aqui, eu vou entregar para você um roteiro de uma abordagem de uma pesquisa. Esse roteiro, ele sempre tem que ser feito, olha só, após o consumo e o pagamento realizado. Não dá para fazer a pesquisa antes disso. Então, veja bem, para você conseguir ter a informação que você quer, o cliente já tem que ter comido a comida e ele já tem que ter pago pela comida. Vamos entender isso daqui só. Se o cara está dentro do teu restaurante, você vai fazer essa pesquisa depois que ele passou pelo caixa, depois que ele pagou e consumiu. Se o seu restaurante cobra antes, vamos por aquele, você paga primeiro no caixa e ele consome depois. Você vai abordar o teu cliente depois ele ter comido a sua comida. Vamos imaginar que ele tenha pedido, né? Você tem feito um delivery para o teu cliente. Você vai contatar o teu cliente depois, ou no dia seguinte, ou na mesma tarde, que você imagina que ele já tenha recebido o pedido dele e já tenha consumido aí o teu prato. Não dá para fazer essa pesquisa se o cliente não tiver passado por essas duas fases anteriores. Ele tem que ter pago e tem que ter comido a sua comida. E aí, a sugestão é dessa daqui, ó. Com essas palavras, tá? Você pode adotar, mexer um pouquinho no português para a região que você atua. De acordo com a experiência em nosso restaurante e avaliando o prato, avaliando o preço pago pelos nossos pratos, você considera que os preços praticados foram: opção 1, ideais. Opção B, abaixo do que eu imaginava. Opção C, acima do que o prato entrega. 3 opções que o cliente vai ter aqui. Formação de um preço, onde o preço entrega idealmente aquilo que o cliente esperava. Informação em que o preço ele é abaixo do que ele imaginava, ou nesse momento o cliente esperava pagar mais caro, e aí você tem que lidar bem com isso. Se você quer trabalhar com essa condição de entregar mais para o cliente do que ele esperava e utilizar isso como estratégia de vendas, ou você pode também ajustar o preço para cima, para que ele fique no ideal. E você tem que ter muito cuidado quando o preço está acima do que o prato entrega. Ou seja, aqui na cabeça do cliente o preço, a relação custo-benefício está cara. Então aqui você precisa avaliar se é possível abaixar o preço ou se é possível melhorar o prato para que mude a percepção do cliente. Uma vez que ele definiu isso daqui, você faz a seguinte pergunta: se for possível e você se sentir confortável, poderia me explicar o motivo da sua resposta? E aí você vai anotar a resposta do seu cliente, anota o que ele falar do jeito dele, agradece, deseja para ele uma boa tarde, espera vê-lo na próxima e acabou. Pessoal, isso aqui não leva 1 minuto para fazer. E isso daqui é o grande segredo, é a grande chave de ouro, é o grande trunfo do empresário de sucesso que quer ter o seu restaurante tendo lucro e que quer ter preço ideal de vendas. É isso daqui. E não precisa ter medo da resposta do seu cliente. Então, efetivamente, essas respostas vão validar se o preço de venda
está ou não correto. E chegamos à conclusão da nossa aula 118. Então, o que eu te peço para fazer? Por favor, pessoal, por favor, esqueça, tira da tua mente, tira da tua cabeça, se você ainda é daqueles que acredita que o empresário tem poder e condições de definir e empurrar qualquer preço de venda aos clientes. Esquece. Não tem esse poder mais. Não existe isso em 2022. Um preço de venda que garanta uma sustentabilidade ao seu restaurante. O que é sustentabilidade? Garanta que o seu restaurante continue aberto, continue entregando seus produtos, continue levando você, dono do restaurante, a alcançar seus lucros. Ele precisa passar efetivamente pelas 3 fases. Ele tem que passar pela fase de projeção do preço de venda, onde, baseado no preço de custo, antes de fazer tudo, você efetivamente vai projetar um preço de venda que seja interessante financeiramente para a sua empresa. Depois, baseado no seu prato e nessa projeção de preço de venda, você precisa analisar a concorrência, garantido que o seu restaurante esteja entre as escolhas possíveis do seu cliente. E por último, e sendo a mais importante, precisa validar com o cliente, precisa combinar com aquela pessoa linda e maravilhosa, o cliente, que vai consumir o seu prato e vai pagar o dinheiro dele para você em troca do seu restaurante, e ele tem, em troca do seu prato, e ele tem que sair feliz lá, ele tem que sair satisfeito para ele voltar muitas e muitas vezes no seu restaurante. E chegamos ao final da nossa aula 118. Se você ficou aqui até agora, poxa, curte o vídeo, compartilha ele, se inscreve no canal do YouTube, se inscreve no Face, se inscreve no Insta. Eu tô lá nas redes. E me chama no direct, coloca um comentário aqui embaixo. Eu vou amar saber se você está achando que essas aulas estão contribuindo com o seu crescimento como dono, como empresário dos segmentos de restaurantes. Eu sou o Rodrigo Hertel, criador do programa do Custo ao Lucro Precificação de Restaurantes. Foi um prazer ter você aqui comigo até este momento. E semana que vem te vejo para a nossa aula de número 119. Fiquem todos com Deus.